O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidão aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a viver a partilha e alimentar-nos com os mesmos sentimentos que brotam do coração do Senhor Jesus, isto é, a compaixão e a misericórdia. O profeta Isaías anuncia que o Senhor vai preparar um banquete para todos os povos. Aqui se trata de todos os povos, não por alguns povos, não, para todos os povos. O Senhor não faz discriminação entre as pessoas. O Senhor não discrimina os povos. O banquete que Ele vai preparar é para todos os povos. E o profeta nos descreve o lugar onde vai acontecer esse banquete do Senhor. É no alto monte. O monte simboliza aqui o lugar de mais visibilidade, o lugar de acessibilidade, o lugar da manifestação ou da revelação do Senhor Deus. O monte é o lugar de proximidade do encontro entre o homem e o Senhor Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, neste monte, o Senhor Deus vai saciar o seu povo. Aqui o profeta está inaugurando, aliás, está anunciando o tempo novo, o tempo em que toda a desigualdade vai desaparecer entre as pessoas, o tempo em que o Senhor vai enxugar as lágrimas
enxugar a humilhação, vai exterminar a morte. É o tempo novo, o tempo da esperança, o tempo em que o Senhor vai restabelecer o seu reino. Meus irmãos e minhas irmãs, neste lugar santo, todos nós somos convidados e ninguém pode se excluir, ninguém pode ser excluído ou então excluir os outros. Todos nós temos parte a esse banquete que o Senhor Deus vai preparar para nós. Agora, precisa que nós nos preparemos a esse grande banquete, a esse encontro com o Senhor. E como nós vamos realizar essa preparação? É viver os sentimentos que brotam do coração do Senhor Jesus. No Evangelho de hoje, o Senhor olhou para a miséria das multidões quando estava lá nas margens do lago da Galileia. Viu os coxos, os enfermos, os cegos, e ele os curou. O Senhor não suporta de ver a pessoa sofrer. O Senhor sempre nos liberta. E depois de curar os doentes, o Senhor os alimentou. Ele olhou para as pessoas, para a multidão, nos diz o Evangelho de São Mateus, ele teve compaixão. A compaixão, sentimentos do Senhor Jesus, sentimento que deve caracterizar todo cristão, toda cristã. Olhando para o sofrimento do irmão, da irmã, o cristão sincero deve sentir compaixão. O cristão não pode ser indiferente. O cristão não pode ser insensível à miséria e os sofrimentos dos seus semelhantes. Da mesma forma que Deus é fiel e Ele realiza a sua promessa para conosco, nós, seus filhos e filhas, devemos ser sempre fiéis também aos nossos compromissos como cristãos, como cristãs, particularmente vivendo a partilha. Quando Jesus olhou para as multidões e sentiu compaixão, Ele multiplicou os pães, Ele alimentou as pessoas. Nós também, hoje, podemos realizar esse mesmo gesto de partilha, esse mesmo gesto de solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs. A partilha termina a fome e a miséria de milhares de pessoas que a injustiça social criou no laboratório da desigualdade. Hoje, muitas pessoas vivem na miséria, enquanto tem outras pessoas que jogam a comida fora. Jogam a comida enquanto tem irmãos e irmãs passando fome. O Papa Francisco disse: quando tu, cristão, quando nós jogamos a comida fora, enquanto tem pessoas passando fome, nós estamos roubando o pão à mesa do pobre. Nesse tempo do Advento, meus caríssimos irmãos e irmãs, vamos fazer esse exercício da caridade, esse exercício da solidariedade, da partilha para com as pessoas necessitadas. Vejamos que aqui ao lado temos um carrinho para constituir a cesta do Natal
para os irmãos e irmãs que necessitam. Eu gostaria que cada um de nós vivesse esse Natal com o espírito de partilha e de solidariedade, desfazer-nos dos sentimentos da indiferença. O quilo de arroz que você vai oferecer, o quilo de feijão que você vai oferecer, vai fazer uma família feliz. Portanto, não sejamos indiferentes, sejamos solidários. Como ontem Jesus multiplicou os pães, nós hoje podemos multiplicar a comida na mesa dos pobres. E ninguém vai dizer que não temos pobres nas nossas comunidades, nos nossos bairros, porque são muitos. Basta abrir os olhos para enxergar a presença desses irmãos e irmãs necessitados. Vamos rezar hoje, meus caríssimos irmãos e irmãs, para que o Senhor Deus nos conceda a graça da caridade, a graça de viver o amor sincero, o amor que nos leva a partilhar o pão de cada dia para com os irmãos e irmãs, o amor que nos leva a nos afastar da indiferença e adoptar o caminho da solidariedade. Ao exemplo da Santíssima Virgem de Nazaré, nós hoje vamos nos esforçar, nos comprometer de levar a alegria junto aos irmãos necessitados, junto das pessoas que estão sofrendo, junto das pessoas que estão passando fome. Que a nossa caridade possa auxiliar a miséria e a pobreza das pessoas carentes. Que a Santíssima Virgem de Nazaré interceda por nós para que sejamos revestidos dos mesmos sentimentos que os sentimentos de Jesus Cristo, Filho da Santíssima Virgem Maria. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.